Você sabia que cada vez mais vítimas de uma liderança espiritual abusiva têm buscado a justiça para reparação de danos sofridos? Neste vídeo eu trago informações importantes sobre este assunto, pontuado pela advogada Thaís Amorim, especializada em direito eclesiástico. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A advogada especializada em direito eclesiástico Thaís Amorim, ela disse que há tempo ela tem alertado sobre as consequências legais do abuso de autoridade espiritual, uma situação que tem se tornado cada vez mais comum nas igrejas, onde lideranças religiosas atuam de forma impositiva, opressora, danosa, aproveitando-se de sua condição hierárquica de autoridade espiritual para assim agir, gerando danos emocionais em seus liderados. Esses líderes embasam suas ações em fundamentos deturpados, passando dos limites do que é razoável, abusando da sua posição, gerando situações que podem ser consideradas como vexatórias, opressoras, danosas, prejudiciais, gerando danos emocionais gravíssimos. Líder que, sob a égide da autoridade espiritual e com inexistente respaldo bíblico, por exemplo, impõe, delibera, direciona, oprime, manipula, inclusive até proibindo ações de seus líderes. Justamente quando, nessa semana que eu li esse post da doutora Thaís, eu recebi um processo judicial que um irmão está movendo contra o seu próprio pastor por este motivo mesmo de abuso de autoridade. O fato aconteceu em outubro de 2022, num culto de ceia, numa cidade do estado do Pernambuco. É uma cidade, não é na capital, no templo central. Certo é que o pastor presidente é o Ailton José, mas o pastor direto desse membro que sofreu esse constrangimento é de uma congregação. Ele disse que numa reunião de ceia, em outubro de 2022, a igreja estava lotada, cheia de convidados de Olinda, Recife, estava a família toda dele, esse irmão, esposa, familiares, filhos, estavam todos ali reunidos. Vocês sabem que no culto de ceia, normalmente, está mais cheio mesmo, porque as pessoas fazem um esforço para estar ali uma vez no mês para cear. E nesta ocasião, o pastor daquela congregação, que estava dirigindo o culto com o microfone na mão no púlpito, chamou 2 irmãos e apresentou esses irmãos à igreja, dizendo que aqueles irmãos faziam parte de uma comissão de disciplina. E nisso ele pediu para que esse irmão que estava ceiando, no culto de ceia, sentado ali, família inteira dele ali, pediu para que ele ficasse de pé. Esse irmão, ele diz no processo que ele obedeceu, que ele vê a figura do pastor como uma autoridade espiritual, respeito, ele ficou em pé. E então, diante disso, o pastor falando no microfone, e ele pediu de forma grosseira para que o irmão ficasse de pé. E isso na frente de uma igreja lotada, ele começa, para vocês perceberem como existe abuso. Isso sempre existiu, essas situações. Antes existia mais ainda. Só que a diferença, gente, é que hoje a atitude, a reação das vítimas são diferentes. Antes, a maioria ficava, deixava, chorava, mudava de igreja, aceitava, esperava a justiça de Deus. Hoje o povo está um pouco mais impaciente. O que eles fazem? Agora está procurando a justiça comum aqui da terra. Foi o que esse irmão, eu vou relatar mais para frente o que ele fez. Esse irmão ficou em pé,
E o pastor começou a fazer o quê? Com um tom atípico, ele fala no processo. Ou seja, de uma forma que ele não é diferente que ele fala normalmente. E começou a gritar de forma escandalosa, dizendo que quem mandava ali naquela igreja era ele, o pastor. O juiz daquela igreja era ele. E disse mais: e se por acaso eu for preso, precisar, né, no caso de um advogado, não é para chamar esse irmão. O irmão em pé, a igreja inteira olhando. Pensa a cena, gente. O constrangimento. Em qualquer reunião já seria constrangimento isso. Imagine numa ceia, né? Ou seja, que a gente deveria estar, normalmente está muito mais espiritualizado, né? Então ele começou a fazer esses dizeres que falou que se por acaso ele fosse preso, não era para chamar esse irmão, para defendê-lo, era para deixar ele lá na cadeia. E concluiu o assunto. Fizeram oração, terminou o culto. O que o irmão fez? Ele tentou contato com esse pastor da congregação dele para entender o motivo desse destempero. Ele tentou por reiteradas vezes, não conseguiu. E como a congregação estava grande e quando acontecem uns assuntos, uns fatos atípicos assim, vocês sabem que esses assuntos correm e correm muito rápido por conta do advento dessas novas tecnologias da internet também. E os irmãos começaram a querer saber o que aconteceu, qual foi o desdobramento. E provavelmente esse irmão que moveu o processo falou: não tive retorno, não consegui conversar. Então o que os irmãos fizeram? Foram para a casa desse pastor. Falaram: ô pastor, o que está acontecendo? O que aconteceu aquilo ali? A gente precisa de uma explicação. O que foi aquilo? Aí diante disso, o que o irmão fez? Ele não teve retorno, ele se sentiu constrangido, super constrangido. E aí como ele não conseguiu falar com o seu pastor direto, líder direto, ele foi até outra instância, ele foi até Recife, a central, marcou uma reunião com o secretário, com o vice-pastor, e lá o secretário e o vice-pastor falou: vocês são membros, vocês são irmãos, vocês vão resolver isso lá. Né? Então o que aconteceu? O irmão vítima, que é advogado de profissão, ele marcou uma reunião com o pastor que foi grosseiro com ele. Aí foi na casa dele, estava a esposa dele, foi a esposa da vítima, a esposa do agressor, né? Estavam os dois casais conversando e ficou acertado o quê? Que na ceia do outro mês, de novembro no caso, o pastor ia se retratar perante a igreja, da forma destemperada que ele tratou o irmão. Ou seja, na ceia de outubro aconteceu o caso, e na ceia de novembro iria haver a retratação. Porém, essa retratação que deveria acontecer em novembro não aconteceu até hoje. Então esse irmão, diante disso, ele moveu um processo alegando constrangimento e humilhação. Ele quer uma reparação moral e ele está pedindo 30 mil reais de indenização por danos morais. Então, pessoal, esse relato que eu fiz rapidamente aqui é de um caso que diz respeito ao que a doutora Thaís Amorim trouxe nessa semana. Então coincidiu dela postar isso e acontecer esse caso, receber esse processo. Porém, gente, agora eu falei de um abuso espiritual entre irmãos, pastor, membro. Agora eu vou falar sobre um outro aspecto de abuso espiritual, mas num outro ambiente que não é a igreja. Tem um outro abuso espiritual mais crônico, porque como, por exemplo, o que eu passei ali, teve aquele constrangimento, foi pontual, foi ali num dia, mas o que eu vou trazer aqui é no ambiente familiar, num relacionamento conjugal, homem e mulher, esposo e esposa. Então, eles têm uma convivência, eles convivem ali diariamente. Então, vocês concordam que se há abuso, esse abuso é crônico, é severo, é mais grave, faz muito mais mal à pessoa. O que acontece? É quando o homem crente,
principalmente um líder, tem algum destaque na igreja, ele se vale da submissão que a Bíblia fala que a mulher tem que ter perante o homem. Então ele se coloca como autoridade para a esposa dele, mas uma autoridade agressiva, abusiva, né? Então ele se vale disso e obriga a mulher a não ter vontade própria, fazer só o que ele quer, na forma que ele quer, cuidar só dele e ficar calada, não opinar em nada. Isso é um abuso espiritual, é um abuso de autoridade. E ela dá um exemplo aqui, dá exemplos de pastores, né, homens cristãos que se valem dessa interpretação equivocada da Bíblia. Eu digo equivocada porque a mulher tem que ser submissa, não maltratada, não escrava. Submissa, em outra passagem a Bíblia fala que o marido deve amar a sua esposa. Então esse tipo de atitude não é uma atitude de quem ama. Né? Então tá havendo uma confusão entre submissão e agressividade e abuso aí que o pessoal precisa distinguir o negócio. Então ela fala assim, dá exemplo de homens que falam palavras pesadas para suas esposas. Você está sendo rebelde, você é Jezabel, você envergonha a igreja, você destrói meu ministério. E a máxima, se você se separar de mim, você vai destruir a igreja, milhares de pessoas vão para o inferno por causa da sua causa. Pensa o peso emocional de culpa dessa mulher, que já não tem voz, e ser submetida a esse tipo de tratamento diariamente. Por isso que ela pontua, a doutora Thais, que é muito mais grave do que aquele abuso que acontece na igreja. Na igreja são esporadicamente, ali é contínuo. E ela fala assim, eu achei interessante essa frase que ela colocou: e sob tanta pressão e opressão, são muitas e muitas mulheres que permanecem nesse lugar de abuso emocional sofrido dentro da própria casa por homens que a psicologia chamaria de narcisistas perversos, mas que as igrejas, infelizmente, veem e tratam como um grande homem de Deus, um líder religioso, abusivo e danoso. Então, irmãos, eu já postei aqui no canal alguns vídeos falando sobre isso. E até falei sobre aquela ocasião em que Paulo advertiu os irmãos que eles vão julgar o mundo. Não era para eles julgarem, precisar levar casos assim para a justiça. Porém, eu penso que as pessoas que levam esses casos para a justiça, eles entendem o quê? Aqui a gente deveria estar agindo de forma espiritual, irmãos, já que partiu do momento que esse pastor não está tendo mais atitudes espirituais dignas de um pastor, está agindo de forma secular, grosseira, então eu vou buscar os meus direitos nessa parte secular também. Eu penso que é isso. Eles percebem que de onde deveria ser mais espiritual, porque tem erros que um pastor não pode cometer. Ele é humano, ok, mas tem atitudes que não cabem, não são aceitas para quem exerce essa função de pastor. Então eu entendo que essas pessoas procuram a justiça por isso. Ele não está tendo uma atitude cristã, então eu vou buscar fora dos muros da igreja a justiça também. Aí, ela fala assim, voltando aqui para a publicação da advogada Thais. Nesse sentido, é importante que se diga que todo abuso, ainda que com conotação espiritual, pode sim ser questionado no âmbito judicial, levando à condenação no âmbito judicial, tanto de reparação, no caso indenização civil, por danos morais e materiais, até condenação no âmbito penal. Então, cadeia, dinheiro, né? É prejuízo financeiro. E ela salienta que cada vez mais era uma advogada especializada em direito eclesiástico, esses assuntos mais de igreja mesmo. E ela fala que cada vez mais
vítimas de lideranças evangélicas abusivas, têm buscado a justiça para reparação desses danos sofridos. Ou seja, cada vez mais as pessoas não estão esperando a justiça de Deus. Estão indo na justiça comum buscar reparo. E ela falou assim que é bom lembrar que a justiça, ela não vai levar em conta a doutrina da igreja para deliberar esse ponto, simplesmente porque extrapola os limites constitucionais das leis brasileiras e os princípios gerais do direito. Então, não, mas é porque na Bíblia, porque não sei o quê. A Bíblia, eu digo assim, que a Bíblia não manda marido ser grosseiro, não. A pessoa lê, interpreta errado, age e ainda vai se justificar perante o juiz, por exemplo, falando que é a Bíblia que disse isso para ele. O juiz não quer saber, é laico. Ele não quer saber o que está na Bíblia, isso e aquilo, o que ele está alegando. Você feriu a Constituição e você, se condenado, vai pagar por isso. Indenização, dinheiro, cadeia, seja o que for definido ali, julgado ali. E ela fala assim, e cada vez mais essas vítimas, e em especial as mulheres, estão tendo voz, encontrando o respaldo jurídico, moral e pessoal para sair dessa condição. Ou seja, elas estão sendo apoiadas. Porque se outrora acontecia isso, não, é hora que Deus vai mudá-lo, se sujeite a ele, mude o seu comportamento que você vai mudar, tal. A mulher até em silêncio salva o marido, eles não estão mais com essa paciência, muitas mulheres. Isso é típico do tempo presente, né? Essa geração, esses últimos tempos, está assim, a pessoa não quer pagar o preço, não. Está sem paciência, está indo procurar a justiça. Então ela termina assim: e é certo que, se outrora essas ações podiam estar escondidas na doutrina religiosa, hoje já temos um judiciário que consegue colocar um limiar entre doutrinas religiosas e os danos sofridos no ambiente religioso, podendo ser passíveis de indenização e punição ao culpado no âmbito penal. Resumo da ópera. Atitudes que muitas pessoas têm, atitudes de grosseria, de falta de respeito, de falta de amor, que antigamente eram toleradas essas atitudes, hoje grande parte, muitas pessoas, cada vez mais pessoas estão procurando a justiça, processando igrejas, líderes por este mau comportamento, por essa atitude. É certo? A Bíblia aconselha isso? Não, aconselha tentar resolver, mas como o caso que a gente trouxe aqui, tenta resolver não consegue. E vai tentar resolver, a pessoa tem uma soberba, muitas lideranças, grosseiro, autoridade, abuso de autoridade. Então resta o quê? As pessoas estão muito sem paciência, vai procurar justiça. Resumo da ópera. Para evitar grandes problemas, mais escândalo para o evangelho, seria bom que os pastores que estivessem à frente tivessem uma inteligência emocional. Fossem pessoas controladas, como a Bíblia fala, temperada, não neófitos, não impulsivos, porque pessoas liderando impulsivamente vão causar escândalo para o evangelho, porque as pessoas estão procurando a justiça e o mundo está vendo essa coisa feia dentro da igreja. E quanto a abusivos dentro de casa, usando o argumento de ser líder, lembre-se, leia aquela parte da Bíblia. Não leia só a mulher ser submissa, não. Leia a outra parte. O marido deve amar a sua esposa. Ao mesmo tempo que ela tem que ser submissa, você tem que amar. Se você não está amando sua esposa, não exija submissão. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.